A paz do Senhor Jesus, vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que faz esses maravilhosos cafezinhos, né? Muito bom acordar todos os dias de manhã e tomar um café com o Senhor. É uma chance de a gente se acertar com Ele. A Bíblia Sagrada não é uma coisa complicada, difícil, mas a gente tem que procurar compreendê-la, né? Meus irmãos, eu me entreguei ao Senhor Jesus e quis fazer com que o Senhor Jesus transformasse a nossa vida, como que diz assim, da maneira que Ele quer, mas só que a gente não deixa. A gente até quer que Ele faça, mas a gente mesmo não deixa, né? Então, nós estamos em um estudo que vai falar um pouco sobre isso. Eu até acredito que você já conhece um pouco sobre isso. Quem sabe assim, quem já ouviu bastante o pastor Alex sabe que eu já comentei um pouco sobre esse assunto, né? O tema é Deixe a serpente passar fome, Apocalipse 12:9, né? Onde vai retratar um pouco sobre o dragão, a serpente e o diabo, sendo que os três é um só. Mas o que faz ele ficar assim? O que deixa ele assim? O que faz com que ele pode nos perturbar, acabar com a gente? Como ele tem acesso com você? Como é que ele consegue entrar na sua vida e tocar em você? Outrora você pertencia a Deus e achava que estava pertencendo ainda, mas de repente o diabo começa a tomar posse da sua vida. Por quê? Por que você está sendo derrotado, sendo que seu inimigo era uma serpente? E agora na sua vida virou um dragão. Ontem nós tratamos bastante sobre esse assunto, né? Então hoje eu quero só explicar claramente, ó. Primeira pergunta, quem é o dragão? A Bíblia diz que é a antiga serpente. Quem é a serpente? A Bíblia diz que é o diabo, o acusador. Olha aí. Vamos ver agora a primeira ação dessa serpente, né? Vamos dar uma olhadinha em Gênesis, né? Olha só, meus irmãos, o que acontece aqui, a ação dessa serpente, ó. Em Gênesis capítulo 2, verso 17... Deus disse: mas da árvore da ciência e do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Eu vou repetir. Deus disse para o primeiro homem e para a primeira mulher, Adão e Eva: mas da árvore da ciência e do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal. Quem comesse do fruto daquela árvore, ela poderia ter o conhecimento do bem e do mal. Então, o que Deus nos mostra com isso, né? Deus nos mostra que a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, com aquilo que o diabo intenta sobre nós, aquilo que ele coloca sobre nós. Ele pode tentar fazer com que a gente afaste da vontade do Senhor, afaste da maneira que Deus quer que a gente haja. Deus não deu essa ordem para não tocar? Amém até aqui, certo? Mas olha o que acontece em Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: não, certamente não morrerás. Olha o que acontece, certamente não morrerás. Meus amados irmãos, olha só que situação. Deus diz que certamente vai morrer e a serpente diz que certamente não vai morrer. Qual das duas vozes você ouviria? É lógico, o ouvir que eu estou dizendo é seguir. É lógico que aqui o seguir está enquadrado vamos dizer assim, naquilo que você vai servir, né? A voz que você vai servir. Eles serviam a Deus, mas eles preferiram servir o diabo, meus irmãos. Olha só, se Deus fala para você não fazer, por que a voz maligna diz para fazer e você faz? Então, a primeira ação dessa serpente foi em Gênesis capítulo 3:4, porque em Gênesis 2:17, Deus dá uma ordem. Em Gênesis 3:4, a serpente diz que certamente não morrerás, meus irmãos. É isso que ela diz para Eva. Assim, ambos os dois ali pecaram, Adão e Eva. Por causa do quê? Por causa da desobediência. O pecado entrou no mundo, meus irmãos, por causa da desobediência. Olha aí, meus irmãos,
o que aconteceu? A desobediência fez algo muito grave. Vamos dar uma olhadinha? Romanos capítulo 5. Olha aí o que aconteceu. Romanos capítulo 5 e o verso 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Aí, Adão e Eva. E pelo pecado a morte. Olha, meus irmãos, depois que o pecado veio, ele concebeu a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então entendeu por que o pecado hoje, até uma fruta quando sai deformada, tem um pouco de procedência do pecado. As coisas estão danificadas por causa do pecado. Agora, veja a gravidade que a serpente causou no primeiro homem que sobreveio à humanidade. Ela fez com que por causa dele entrasse o pecado. E o pecado trouxe a morte. Porque não era para morrermos, meus irmãos. Não era para conhecermos a morte. Está entendendo? Mas o que eu quero que entendam é como uma serpente virou um dragão. O que ela se alimentou? Como ela cresceu? Desculpa. Como ela cresceu tanto? Como desenvolveu tanto, meus irmãos? Uma serpente virar um dragão. Como? Aí, chegamos no tema. Deixa a serpente passar fome. Como que podemos deixar a serpente passar fome? Aí eu faço outra pergunta para você. Parece que esse áudio está cheio de perguntas, mas eu quero saber, você tem coragem de deixar a serpente passar fome? Ah, pastor, claro que sim. Então vamos ver. O que a serpente se alimenta? Do que ela se alimenta? Aí eu vou te responder. De pecado. Como outrora já falei isso em várias vezes. A serpente se alimenta de pecado e cada vez que ela se alimenta do pecado, ela cresce. Aí vem a grande obra do diabo. Porque ela se alimenta daquilo que nós fazemos contra Deus. Pecado, transgressão, contra a vontade de Deus. É disso que ela se alimenta. É isso que faz ela ficar forte. Está entendendo? Agora o mistério de tudo isso é que você tem a chance, meus irmãos, de escapar. Tem a chance de fazer com que isso não te destrua. Como, pastor? Simples. Deixa a serpente passar fome. Quanto mais você deixar ela passar fome, mais ainda você tem poder sobre o mal. Dá um pulo comigo em João 8,44. Vamos lá. É só você voltar um pouco. Antes do livro de Atos. João 8,44. Olha o que está escrito aqui. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele criou a mentira, ele inventou a mentira, e foi isso que ele fez. Ele contou uma mentira para Eva, e trouxe essa mentira à tona, fazendo assim então, que o homem e a mulher deixassem o pecado entrar no mundo. Sabe quanta coisa negativa tem acontecido no mundo por causa da serpente? Meus irmãos, não devemos satisfazer os desejos do diabo, tá vendo? Eu vou ler de novo. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Cada vez que uma pessoa comete um pecado, está satisfazendo o desejo dele. Tomar bebida alcoólica, ficar bêbado e brigar com as pessoas, fazendo o desejo dele. Falar palavras torpes, fazendo o desejo dele. Mexendo com a mulher dos outros, fazendo o desejo dele. Tomando posse daquilo que não é seu, fazendo o desejo dele. Olha aí. É o que nós entendemos aqui. Agora, meus irmãos, Satanás está operando na vida das pessoas, porque as pessoas estão fazendo o desejo dele. Mas até quando você vai continuar com essa história? Em fazer o desejo dele.
Não pode. Não deve. Por isso nós vamos terminar esse áudio hoje e já entendemos que o alimento dessa serpente é o pecado. Quanto mais a serpente comeu o pecado, mais ela cresceu. Finalizamos hoje aqui. Amém?